A sintonia perfeita para o seu rádio, computador e smartphone. Família Web Rádio. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Olá pessoal, muito boa tarde queridos ouvintes, eu sou Nilce Pereira. Estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida. É um programa da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje nós estaremos realizando o programa de número 317. E onde quer que você esteja muito bem sintonizado aqui na Família Web Rádio. Olha, eu sou o Luiz Gouveia, hein? Eu desejo a vocês também muito boa tarde e peço paz, saúde e alegria para todos. Participem conosco enviando pelo WhatsApp, o DDD é 11, telefone é 98517-6387, olha, deixa eu falar de novo, hein, que eu me atrapalhei. 98517-6385 da Família Web Rádio. Você pode solicitar qualquer coisa, uma música, você pode fazer uma pergunta, você pode várias coisas conosco que nós estamos aqui para lhe atender. Você é dona ou dono do nosso programa. Então pergunte, questione, opine, que aqui nós estaremos prontos. Se não responder no próprio programa, no programa seguinte. Normalmente é no seguinte, né? Então é isso. Faça a sua pergunta, né, Ataíde? Exato. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Ataídes Basto. Lembrando que o objetivo de nosso programa é desenvolver temas que nos levem à reflexão sobre nossa caminhada aqui no plano terrestre. De onde viemos, por que viemos e para onde vamos. Estas são interrogações que frequentemente nos fazemos. E continuem conosco até o final do programa, porque hoje vamos falar sobre planejamento familiar. Isto tudo numa visão clara do Espiritismo. É isso, eu sou Marcos Aleixo, desejando a todos uma boa tarde, a todos os nossos ouvintes da Família Web Rádio. Estaremos juntos, principalmente comentando sobre os diversos assuntos que serão discutidos durante todo o nosso programa. Nesse momento, queremos cumprimentar a direção do Colégio Marconi. No programa da semana passada, o Luiz Gouveia me perguntou se é um lugar agradável aqui. Muito agradável, né, Luiz Leite? Um ambiente... O Colégio Marconi nos disponibiliza uma sala, olha, muito tranquilo, um ar-condicionado. É uma família, né? Podemos fazer o programa tranquilo. A casa nos deixa bem à vontade mesmo. Foi um ambiente muito bom. E é um ambiente envolto em algo muito importante, é uma instituição de ensino. Então isso é muito importante, né? O ensino é fundamental, né, para o desenvolvimento de uma nação, de um planeta, né? Então, ser humano, senhor Luiz, sem educação, a gente continua nessa situação difícil que nós vivenciamos hoje, né? Então, parabéns ao Colégio Marconi, à sua diretoria, por essa iniciativa de ter uma instituição como essa para procurar orientar e esclarecer o ser encarnado. Então, agora a Nádia vai se apresentar. A Nádia está hoje... Já é o segundo programa que está conosco, né? Nádia, se apresenta aí para o público. Boa tarde a todos. E muito importante o tema planejamento familiar. Obrigada. Isso. E vamos à informação e o nosso compromisso social. É aquilo que nós já estamos falando há muito tempo e que é um assunto que deve continuar a ser falado. Porque trata-se da nossa
conscientização, e aí eu acrescento o Evangelho de Jesus, que é o amor ao próximo, onde nós devemos ter hábitos de higiene, não só em relação a nós, mas em relação ao outro. Isso é desde a época da pandemia que nós começamos a usar máscaras e o gel. A máscara, a maioria das pessoas, pelo que eu sei, não usa, né? Mas, ainda em ambientes fechados, a gente ainda vê algumas pessoas usando a máscara. E o álcool gel, muita gente tem o... Olha lá. Tá vendo? Tá bom, Luiz. Então, é um hábito que já foi introjetado, né? O álcool gel. E é assim que nós devemos continuar, nos preservando, né? Porque para manter a nossa saúde com bastante resistência, né? E não deixar só por conta do tempo, não. Nós temos que fazer a nossa parte. Isso. Né? Então é isso. Então, os médicos, eles descobriram que a maior causa das infecções hospitalares era a asepsia. E aí o que aconteceu? Porque antigamente as medicinas e os médicos não usavam, o avental, quanto mais sangue tinha, que o médico era poderoso. Então era comum o médico estar, isso no início do século XX, né, ainda. Mas depois descobriu-se que a asepsia é que a pessoa não lavando as mãos, não tendo o jaleco dele branquinho. O que acontecia? Infecção hospitalar. E muita gente era bem sucedida, às vezes, na cirurgia que era feita, mas depois morria por causa da infecção hospitalar. Então, continuemos com a nossa precaução, né, Nilce? Exatamente. Bom, então agora nós vamos iniciar nosso quadro A Casa Espírita e o Frequentador. Hoje, tirando dúvidas, olha, e o nosso amigo Ataídes é o que vai começar respondendo, né, Ataídes? Quem pergunta, né? Olha, quem pergunta é a Roberta Cardoso Teixeira. E o que ela quer saber? Olha só, é uma pergunta que quando eu li achei interessante. Os espíritos esquecidos, olha só, espírito esquecido, cuja tumba não são visitadas por ninguém, sente algum desgosto, Ataíde, por não verem nenhum amigo se lembrar deles? O que você acha? Fica triste, chora? Como é que é a coisa, Ataíde? Pois é, Luiz. Isso depende muito do grau de adiantamento do espírito, né? Se o espírito ele está ainda muito apegado à vida terrena, está muito ainda apegado às coisas materiais, ele sente mais aquela diferença, aquele sentimento. Dependendo do grau que ele se encontrar, pode até ficar um pouco magoado, né? Porque não foi ninguém. É como nós encarnados aqui. Então, eu sou uma pessoa que ninguém me visita, ninguém pergunta nem se eu estou encarnado ou não. Vai chegar a hora que eu fico, escuta, eu não sou ninguém, então quer dizer que ninguém sabe que eu existo, ninguém... Passo em branco. Passo em branco aqui, começa a sentir. Agora, se eu tenho já uma outra maneira de ver as coisas, eu vou compreender que isso é normal, faz parte dos nós ainda aqui na Terra, encarnados, né? Então, os espíritos é a mesma coisa. Então, aqueles espíritos que já estão um pouco mais evoluídos, eles não fazem tanta questão, quer dizer, até porque é pelo pensamento que se dá o contato, né? Então, se ele estiver lá ou não, pelo pensamento está em contato do mesmo jeito. Pode ser que eu esteja lá no túmulo, fazendo lá uma prece para determinado espírito, ele pode estar ali ou não. Mas a minha prece, a minha corrente magnética, pelo pensamento, que vai onde ele estiver. Pode estar do meu lado, isso é muito relativo, né? Depende muito da condição que o espírito se encontrar.
Então, não é assim... outra coisa também, né? Muitas vezes a pessoa vai lá no túmulo queimar uma vela, uma coisa, fazer... E acontece outro fato aí. Vamos supor que eu vou lá acender uma vela para determinado espírito, meu parente, o que seja, que faleceu há tantos anos. Eu não tenho ideia onde é que ele está, posso pensar que ele está ali ou não, mas geralmente eu vou pensar que ele está ali, porque o meu pensamento geralmente é esse. Mas tem um detalhe, e se ele já estiver encarnado lá dentro da minha casa, lá junto comigo? Aí eu vou fazer uma prece lá para o meu avô, que já está desencarnado, e de repente ele está encarnado na família aqui, e aí? Como é que fica, né? Isso pode ocorrer. É a mesma coisa de falar assim, mas quando eu desencarnar eu vou encontrar com fulano? Depende. Se ainda estiver na espiritualidade, pode ser. Agora, e se já estiver encarnado também? Então, são fatores que variam muito, né, da situação. Então, a visita ao túmulo também é a mesma coisa. Então, o espírito pode estar lá, pode não estar. Agora, quando o espírito, repetindo, quando o espírito é compreensível, já tem uma certa evolução, ele não vai se preocupar se a pessoa está lá ou não, acendeu vela ou não, ele compreende isso, né? Agora, quando ele é um pouco materialista ainda, ele pode até ficar magoado, né? Fui lá e ninguém foi lá fazer uma prece para mim, ninguém foi acender uma vela para mim lá, e eu fiquei lá. Pode ocorrer, né? Assim que eu entendo. Sim, acho que está na questão 320 do Livro dos Espíritos, se eu não me engano, a fonte. 322. 322. Aí, tá vendo? Fazer programa com o professor é assim. Professor. Lá na questão 300, também, eu acho que é 322. Aqui está falando, né? Se é aquele espírito, ninguém vai lá no túmulo. Se ele está num grau de evolução, ele pouco está se importando com os restos mortais. Quem vai, quem não vai. Né? Porque o que nós podemos fazer? Aliás, não, que nós devemos fazer a homenagem aos espíritos, parentes nossos que já foram, amigos, tal, se ligar a eles com pensamentos de prece, desejando o bem para ele, que ele esteja bem, envolvendo aquele espírito numa cúpula luminosa, assim, mental que a gente faz, né? É isso. O que está ali no jazigo, isso é coisa terrena, isso é invenção do homem. Né? E é algo que, com o tempo, isso vai acabar, porque existem os fornos crematórios. Né? Então, antigamente, que tinha muito, todo enterrava, e dia de finados o povo ia lá, punha aquelas coroas e tal. Mas aí vem a evolução do mundo e a gente já não vê mais isso hoje em dia. Né? Antigamente, eu tiro por mim, eu morava lá no interior, então dia de finados era dia que a gente ia no cemitério com aquelas flores, aquelas coisas. Hoje eu não faço mais isso. Eu não vou. Por quê? Porque eu aprendi, né, que a essência, que é o espírito, ele está numa outra dimensão. E se aquele espírito, se ele está evoluído, ele não vai se preocupar com isso. Porque é aquilo que eu falei, ele quer estar ligado àquela família através das preces, através dos agradecimentos pelas coisas, pelo que ele fez por aquela família, pela orientação que ele deu, entendeu? Ou seja, ele deixou uma marca positiva dentro daquela instituição chamada família. Mas é a questão do tempo, então passa uma semana, 2, 3, a família toda está ainda chorando pelo indivíduo que foi embora. Passou 10 anos, 20 anos, 30 anos, o mundo é outra evolução, entendeu? A compreensão hoje é outra, não é? Hoje é outra, então... Nilson, eu tenho um negócio aqui para falar.
que eu tenho mania de velho é fogo. Eu tenho uma lista, eu tenho um caderno, olha só que interessante, eu tenho uma lista, um amigo meu, em relação, eu ponho o nome lá. De vez em quando, eu passo o olho naquilo lá e que eu vou lendo o nome das pessoas. Você acredita? É interessante, porque você vai lendo o nome, por exemplo, o Aleixo morreu, seu pai. Então, eu pus lá o nome dele. Então eu leio o Armando, eu ponho o nome e vou lendo. Um dia da semana, um por mês, eu leio lá, Aleixo. Só nessa leitura, eu já fotografei o Aleixo, já penso no Aleixo. Meu pensamento já chegou no Aleixo. Muito provavelmente ele recebeu o meu abraço. Então, é interessante, eu faço isso, é um costume meu, não é costume particular, que morreu, eu coloco lá. Por quê? Aquilo que a Nilce falou. Vai passando o tempo, você vai esquecendo, porque você também não é um super-herói do pensamento, você vai lembrar tudo, mas eu ponho o nome lá. Aí depois eu passo o olho, não lembro, fulano de tal, e cada vez que eu leio o nome de uma pessoa lá, na minha mente, eu estou voltando a fotografia daquela pessoa que está na minha mente. Então é isso. O Divaldo faz isso. O Divaldo tem uma história que ele pegava o jornal e, por exemplo, aconteceu um incêndio lá em São Paulo. Ele pegava os nomes lá e ele fazia PS. Então, você não está errado, não. Então, a situação é essa. Você falou uma coisa interessante, Ataíde. O que vale é o pensamento, porque o pensamento, você não precisa estar lá fisicamente na tumba da pessoa. Uma pessoa mais famosa, que o Kardec tem lá, fizeram lá uma tumba dele lá. Mas é o Kardec, o Chico, então, né? Esses nomes mais pomposos, que a pessoa tem, fazem lá, as famílias fazem, os seguidores fazem. Mas nós que somos simplão, vai lá para Vila Rio, enterra lá daqui a 3 anos, tira fora, ninguém nem vai saber. Então, o que acontece? O que vale é o que a Nilce falou, é o pensamento, as coisas boas que você deixou, saudades que você deixou, que alguém um dia lembra, quando ela piscar e lembrar, você também é comunicar. É como se fosse esses recadinhos do WhatsApp. Opa, alguém está tentando falar com você. É isso. E você também é uma comunicação imediata, né? No pensamento. Quer falar alguma coisa, Aleixo? É isso que vocês falaram, né? Pode ocasionar do espírito estar ali ainda, depende do grau de evolução espiritual. Mas o espírito, ele, à medida que ele vai tomando consciência, ele também. Isso é uma cultura do mundo, do Brasil. Vamos falar do Brasil, é uma cultura que, né, Nilson falou, dos nossos passados. De se venerar ali aquele que morreu ali no cemitério, né? Mas aí veio o espiritismo, com a evolução da consciência espiritual, nós sabemos que o espírito não está mais ali, que ele não tem necessidade de estar ali, né? Então é isso, a gente sabemos que ele não está mais ali, né? Meu pai, a mulher dele que paga lá quando você vai no cemitério lá, ele fala, você quer que eu cuide daí? Tem um coveiro lá que ele cuida. Então, todo mês ele manda foto, ela paga uma mensalidade, ele manda foto. A gente sabemos que o meu pai não está ali, o espírito. Mas é para deixar o lugar, não vai deixar cheio de mato, largado, a memória. Sobre a memória dele, onde ele foi estar sempre, eu estive lá. Às vezes eu dou uma entrada, eu estive lá com a Laís no final do ano, dia 10 de dezembro, às vezes eu estou passando perto, não porque eu dou uma entrada, passo lá, olho. No ano e meio eu entrei lá umas 2 vezes. Uma do seu Armando, que era o velório dele, entrei, mas enfim. Mas não porque ele está ali. Como eu estava às vezes por perto, eu dou uma entrada assim, olha, mas você sabe que não está ali. Então a consciência vai tendo uma ideia que o espírito não tem mais essa necessidade. Agora, o senhor falou um negócio importante. O que é melhor para o espírito? A prece. É esse pensamento da prece e do abraço. Da onde estiver, ele se sente acolhido, abraçado. Pronto.
E é isso, né? Aí eu falo, ó, daqui a pouco eu tô aí, hein? Não me espera aí, não vai embora. Você deu uma boa ideia, viu, Luiz? Eu Vamos fazer também, um uma boa caderno ideia. também. Senhor Luiz, um negócio rapidamente, para não alongar, é real. Meu pai, eu tive nesses 3 anos, nesses 1 ano e meio que ele morreu, 1 ano e 10 meses, nos 2, 3 sonhos com ele, eu não me aproximava dele. Muito pelo contrário, algumas vezes eu virei as costas e fui para outro lado. E isso me incomodava. Eu falei, mas meu pai, eu sempre estou ligado a ele, porque quando eu vejo ele, eu não estou me aproximando dele. Faz 2 dias, eu saí com ele antes de ontem, eu acho, diferente. Quando eu olhei ele assim, eu falei, pai, o senhor, que saudade. Eu dei um abraço e não lembro mais de nada. Ele deu um sorriso. Mas foi um negócio, o espiritismo, tão real, e foi real, que eu estava em espírito com ele. Mas ficou marcado algo Um abraço. real. Então, realmente, as pessoas só não acreditam na continuação da vida. Se não quiser, né? É lógico. Essa ideia do senhor é muito interessante. Bom, então, bem rapidamente aí para a Roberta, e assim, sintetizando um pouco de mim e o que eu tenho aqui, a minha visão, tá? Eu não gosto muito de ir a cemitério. Mas, logicamente, você tem que ir porque, às vezes, você tem que prestar a última homenagem para aquele seu ente querido, amigo e tal. E você é uma questão, uma convenção, né? Aí a gente acaba indo. Mas, focando aqui na pergunta da Roberta, eu acredito numa coisa muito importante que tem a ver com o respeito. Então, você proporcionar um velório digno para o seu ente querido, porque muita gente fala, tem que pagar? Tem que pagar. Então, proporcionar um velório digno para o seu ente querido. Depois, né, como vocês já falaram, a gente manter o pensamento positivo, não tendo o desequilíbrio da choradeira, do chamamento daquele ente querido, né? Você fazer prece para o teu ente querido. E uma coisa muito importante, que é a questão do respeito. Às vezes a gente vê isso muito com os famosos, né? A questão da falta de respeito. Então, a questão do respeito que você tem que ter, por exemplo, com o cuidado dos pertences que ficaram, você doar esses pertences, lavar, entregar a uma pessoa que também tem uma necessidade, seja digno ali, né? Então, procurar uma instituição, no caso do meu pai, a minha mãe lavou todos os pertences dele e doou limpinhos para as casas André Luiz. A outra coisa importante são os bens materiais que deixam, a gente não deixar definhar os bens materiais, porque houve trabalho daquela criatura para construir uma casa. Aí o que a pessoa faz? O pai mal morre, um ente querido mal falece, vende tudo. Então, não, ter o respeito, lembrar que cada tijolinho construído ali tem o suor do seu ente querido. Então, você cuidar daquele bem. Então, eu acredito mais que, da pergunta dela, eu não acredito que muitos espíritos estejam ali parados, como ela diz, numa tumba, num cemitério. Mas, assim, então, resumindo, a questão do respeito. Tá? Eu acho que eu sintetizei dessa forma. Eu acho, Nadir, muito importante assim. A pessoa foi embora e deixou tudo, roupa, todo aquele do trabalho que ela fez. Você logo, joga fora, tira daqui. Você está desprezando. Você está desprezando isso. Você, sabe? Vende lá. Olha, vai desfazer, legal, você falou. Lava tudo com amor, doa tudo. Se você doar com amor, vamos vender o carro. Vamos vender? Então, vamos vender assim como? Com amor, vamos cuidar, vamos passar a vender, não, tudo assim no seu devido tempo, tudo feito com amor. Eu garanto que ele fala assim, legal. Né? Sabe, vai chegar lá com outro pensamento, né, governo? É isso. E lembrando, Luiz, que o espírito, ele está em outro plano, mas ele está vivenciando isso. Ele está vendo, ele está sentindo. O telefone é de lá para cá, não daqui para lá. Eu já falei isso hoje, né? Então ele vai presenciar isso. A gente pensa que não. O Aleixo falou que ele veio no sonho, né, Aleixo? Seu pai veio no sonho, né? Aí você quis abraçar. Então, ele veio para falar com você. Eu sei, agora, a última vez eu tive contato com ele. Então, ele veio.
Sim. Ele vai perceber se a gente pegar tudo que ele tinha e jogar fora. É. Então é isso. Ô, No Roberto, meu caso do meu pai, a grande maioria das coisas dele ficou comigo mesmo, eu uso. Camisa, calça, mas a maioria foi comigo. imagina. Legal. Vou nas palestras com as camisas que ele tinha, que ele gostava de usar aquelas Então, camisas assim, foi na palestra, umas bermudas de dormir serviu. Ele tá feliz, porque meu Acho que ele filho... te olha e ele fala, você tá bonitinho hoje, hein? E eu sou a Acho que ele cara fica dele. feliz. Quer falar mais alguma coisa, Taíde? Vamos lá. Finalizando então a questão da pergunta, né, que já foi, todo mundo já comentou. E é isso, Roberta. Então, quando ela pergunta aqui se eles sentem desgosto de não verem nenhum amigo, como foi falado, o desgosto vai depender da evolução dele, do entendimento dele. Se ele já tiver um pouco evoluído, ele vai compreender, não vai ter desgosto, nem ficar magoado, nem ficar com raiva. Agora, se ele ainda tivesse muito materializado, muito apegado, for um espírito assim, que foi muito apegado, ele pode até ficar um pouco chateado, mas isso é coisas que vai aprender ainda mais pra frente. Isso é um tempo, ele já logo vai... Logo não, tem gente que fica anos e anos. Aí é a questão da evolução, né, Luiz? Dependendo, fica muito tempo. Né? Mas é isso. Como é que é o nome? Roberta Cardoso Teixeira. Vamos para frente, Marcos Aleixo. Vamos nessa. A USE Intermunicipal Guarulhos e Alto já realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no Espiritismo. Realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria, homem-espiritual. Isso. Então agora eu vou falar do 19º Congresso Estadual do Espiritismo da USE. Vocês sabiam que o 13º Congresso foi aqui em Guarulhos? E eu tive a grata satisfação de ser o coordenador desse congresso, no 13º aqui em Guarulhos. Nós já estamos no 19º. Então, serão 3 dias de estudo, viu, Ataíde, Aleixo, Nilce, Nádia. Serão 3 dias de estudos. E vai ser o tema central, será o Centro Espírita no Novo Tempo. Com palestrantes, convidados interessantes, e para falar sobre isso. O local do evento será lá no Teatro APCD. Ele fica ali na Voluntários da Pátria 547, no bairro de Santana, na capital. É bem próximo ali do Centro Espírita Manuel Bento, né? 3 minutos do terminal rodoviário do Tietê e estação portuguesa Tietê do metrô. E há ainda um motivo especial. Por quê? Porque esse ano a USE está comemorando 80 anos de fundação, de existência. Então, é uma instituição de 8 décadas, né? Então, é um evento interessante e comemorativo, por sinal. Agora, se você quiser maiores detalhes, quem são os oradores, os dias, o que você tem que fazer para conseguir ir, você entra... Se você entrar no site USE, acho que é hífen SP, USE, hífen SP. Você vai lá, coloca USE hífen SP no Google, você vai encontrar o site da USE lá, você vai ter todo o programa, o que vai acontecer nesse congresso. Vale a pena, viu? Quem quiser participar, vale a pena, tá bom? Né, Nilson? Exatamente. Exatamente nesse instante, estamos iniciando o nosso segundo bloco do programa Focando, uma visão espírita sobre a vida. E hoje vamos falar de um assunto interessante. Falaremos sobre o tema planejamento familiar. Dentre os problemas que preocupam as criaturas na face da Terra, está o planejamento familiar. Apontam-se
estatísticas alarmantes, tentando mostrar o fantasma da superpopulação em uma terra semi-exaurida, incapaz de alimentar a todas as bocas. Fala-se de miséria e de fome. É da competência exclusiva do casal estabelecer o número de filhos ideal, o período mais propício para a gravidez, elegendo ainda o método contraceptivo que utilizará. Importante recordar que a planificação da família se dá no mundo extrafísico, antes do nascimento. Aqui na Terra, somente ratificado pelo marido e mulher. Como não errar na planificação agora? Basta que o casal, ao limitar o número de filhos que deseje para si, o faça sob as bênçãos do Evangelho, desprovido do egoísmo, comodismo e vaidade. E quanto ao período propício, leve em consideração a necessidade do organismo da mulher se recompor após a gravidez, o parto, a amamentação, bem assim as exigências do bebê nos primeiros anos de vida. Importante, igualmente, que não se escolham métodos contraceptivos radicais. Dada a eventualidade de estabelecermos o número menor do compromisso assumido anteriormente, chegará o designado pelas vias normais da maternidade. Se assim não for, poderão nos chegar por via indireta, através de terceiros, por vezes não como amigos. Os métodos artificiais para a contracepção são muito antigos. No papiro de Petri, datado de 1850 a.C., a descrição de várias misturas de mel e carbonato de sódio, de fezes, de crocodilo, de gomas de árvores para o uso intravaginal. O objetivo era modificar o pH vaginal, reduzindo a mobilidade dos espermatozoides. Os antigos hebreus prescreviam substâncias esponjosas para a mulher, entre outros métodos. Na Grécia e Roma, datam do século IV a.C. As informações de como evitavam a procriação de certos animais, utilizando óleo de cedro ou óleo de oliva com incenso. O condom, a nossa tão falada camisinha, era conhecida dos romanos, largamente utilizada na Idade Média, com o objetivo principal de se preservar de doenças sexualmente transmissíveis. Hoje, além dos métodos de barreiras químicos ou hormonais, há um elenco de métodos naturais. De um modo geral, são preteridos por exigirem do casal entendimento e disciplina. Mas se não conseguimos colocar disciplina no desejo sexual, como pretendemos que ela se apresentem em outros setores da nossa vida? Dessa forma, por se entregar ao gozo sexual, quando desejem, muitos preferem os métodos artificiais que podem apresentar consequências danosas ao físico e ao psiquismo da criatura.
Em 1857, quando o lançamento do Livro dos Espíritos, já encontramos as referências aos obstáculos à reprodução. Analisados pelos espíritos, afirmam esses que, quando tais usos têm por objetivo deter a reprodução, visando a satisfação da sensualidade, somente demonstram a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem está imerso na matéria. Imerso, né? Imerso na matéria. Quanto o homem está imerso na matéria. Antes de aderires ao entusiasmo reinante para a limitação dos filhos, reparte com o outro cônjuge as tuas preocupações. Discute o problema à luz da reencarnação. Não o faças somente considerando fatores econômicos, os da superpopulação. O Senhor dispõe de recursos de que não cogitas. Acolhe da melhor maneira os filhos que baterem à porta do coração. Da forma como os receberes, dependerá seres amigos, generosos ou adversários, rudes e que não te libertarás com facilidade. Quem escreveu isso? Trecho do artigo Planejamento Familiar, da redação do Momento Espírita, com base no capítulo 14 do livro Leis Morais da Vida, pelo Espírito Joana de Ângeles. Tem esse livro. Então, é o planejamento familiar, né? Aqui, ela tocou em diversos assuntos relacionados ao reencarne. Tocou. Ela tocou o sexo desregrado. Ela fala aqui do sexo desregrado. Tomar cuidado com o sexo desregrado. Não fala nesse, mas fala na entrelinha aqui. Ela fala da contraceptividade. A contraceptividade você tem que planejar e aproveitar o que você tem no momento. Porque você aproveitando o que você tem no momento, você não vai prejudicar, porque normalmente são formas médicas cientificamente testados e aprovados. Então ela fala de vários assuntos aqui. Inclusive, se você chegou lá no plano espiritual, olha só, se você fala assim, olha, eu combinei com 3 espíritos para deixar com que eles venham através da minha família. Mas chega aqui, você tem que trabalhar, você tem que fazer outra coisa. Não, eu quero um só. E aí? É uma decisão, é um livre-arbítrio da pessoa. Mas outros, de repente você casa, daqui a pouco você está querendo um só, quis um só, você fez laqueadura, sei lá o que você fez. E aí começou a dar vontade de você ter mais um filho. É o que ela fala aqui também. Pode vir como um adendo por fora, através da Adoção. Então, ela tocou aqui em vários assuntos sobre o planejamento familiar. Mas o planejamento familiar é importante, porque não vamos fazer como as famílias antigas. Minha mãe, eu falo, mãe, coitada, 14 filhos. É judiar demais de um corpo humano, 14 filhos. Inclusive eu fui o último. E depois de mim ela não aguentou, ela teve um quisto, e falei quisto, que a turma fala, mas era câncer, na realidade.
E ela veio a desencarnar. Mas 14 filhos era demais. E antigamente era assim. Era normal as famílias terem 10, 15, 12 filhos. Hoje já as pessoas já são mais comedidas, né? Então, tudo isso é evolução. A evolução ela vai propiciando com que as pessoas planejem. E é um direito. Mesmo que você planejou lá, falou pro camarada, ó, mas não dá, que eu não ganho o suficiente para te manter na escola. Pode ser. E aí? O espírito vai entender também, não vai ficar nervoso. Pode até ficar, mas não pode, né? Então, é isso. Ela tocou em diversos assuntos sobre o tema planejamento familiar. Um planejamento familiar, ele requer consciência, honestidade e um respeito muito grande com tudo, tanto da parte da mulher quanto do homem. Está aberto ao público. Inclusive, ela tocou aqui também num ponto que está no livro Consolador de Emmanuel. A família, ela é formada na espiritualidade. Está lá no Consolador isso, né? Então, nas encarnações acontecem os reencontros físicos, né? Carnais. Mas a formação da família, na verdade, é na espiritualidade. É lá que os filhos escolhem os pais, ou vice-versa. Enfim, há todo um movimento no Ministério da Reencarnação, onde começa todo esse processo da família. Então, se os pais se comprometerem a receber X filhos e depois recusa, pode ser que a coisa tenha alguma consequência, porque foi o compromisso que assumiu lá. Mas não pode ser um castigo, né? Não pode ser um castigo. Porque na realidade é um repensar. Porque às vezes no primeiro momento você toma uma decisão, mas depois você repensa e fala, olha, nessa situação eu não posso. E até porque não se lembra também, né, Luiz? E também o espírito que está para vir, falar, poxa, realmente também tem que ter esse tipo de consciência, falar, realmente na condição atual não dá para ter 10 filhos. Não dá. Tá bom? Olha, eu estou aqui, já fui advogado aqui da turma, então, quer falar uma coisa, Nilson? Quer falar uma coisa, Aleixo? Estou aqui pensando. Fala mais perto. Estou aqui pensando. Como você falou, Luiz, antigamente era família 10, até 15 filhos, viu, Jali? Não, minha mãe 14. Era um absurdo. Não sei se era absurdo. Para a época não era, né? Mas por que também? Todo mundo comia, todo mundo vestia. Não era todo mundo que ia para a escola. Né? A alimentação era outra. A autoridade dos pais eram outras. E a maioria das famílias morava onde? Na zona rural. Longe de tudo e de todos. Mal tinha uma escola lá, não sei aonde. Então, hoje, a realidade é outra. Se você colocar o filho no mundo de forma irresponsável, eu penso assim, né? Que a dívida ficará muito maior. Porque você não vai colocar filho no mundo pelo prazer de colocar. Você tem que pensar que ele vive numa sociedade. Essa sociedade exige que ele estude, que ele trabalhe, que ele se vista, que ele seja honesto e uma série de coisas, né? E se ele não tiver essas condições, então não adianta você pôr filho no mundo para dizer, mas
como diz assim, tem muita gente ligada à religiosidade. Ah, mas a minha religião quer que eu tenha muitos filhos, porque infelizmente ainda tem esses seres que pensam dessa forma. É como vocês falaram, é uma questão de planejamento. Então, dentro disso que eu tenho hoje, quantos filhos eu posso ter? 1, 2, porque eu vou dar uma educação melhor para eles. Então, agora, se eu planejei no plano espiritual de ter 8 filhos, por exemplo, esses que não vieram pela minha família, eles virão através de outras famílias. Sabe? Eles vão reencarnar em outras famílias. Uma vez eu ouvi, quando eu estava fazendo o curso de espiritismo, eu vi a professora falando assim, que o pessoal de um rendimento, de uma vida socioeconômica melhor, que moram em mansões e tudo mais, geralmente eles não passam de 2 filhos, né? Então, é assim, é 2. Então, essas crianças que precisam reencarnar, vão reencarnar onde? No meio mais pobre, no meio mais conveniente a eles. Então, eu ouvi isso quando eu comecei a fazer o curso. E ficou uma interrogação na minha cabeça, sabe? Aí depois eu cheguei à conclusão de que se esses espíritos não vão reencarnar lá naquela zona nobre, se ele tem que vir aqui na Terra para evoluir, ele vai reencarnar em uma outra família, isso não tem nem dúvida, né? Então, é assim, eu acho que lá é um planejamento ótimo, só que aqui nós temos que ver as condições aqui também. Isso que você está falando, pode só colocar mais um. Isso que você está falando, a minha mãe teve 14 filhos, mas tem 8 que eu não conheci. 8 faleceram. Um com febre amarela, o outro com aquele catalepsia, sei lá o que, ela estava lavando, que lavava roupa no rio. Caiu no rio, morreu afogada porque ninguém viu ela lá. O outro porque não sei o que, atenção. Meu pai falou assim para mim um dia, eu cheguei a perder 3 filhos numa semana só porque não tinha médico na cidade. Então você põe um monte de filhos no mundo, mas sem condições. Infraestruturas precárias. Uma base sem nada, né? Sem contar que a falta de conhecimento do pessoal da época, que faziam as mulheres de máquina de fazer filho, né? Você imaginou o corpo delas como que ficava? Então... E no Nordeste acontecia muito isso, né? Normalmente, a família do Nordeste, tudo esse nível de 10, 12, 14, isso era comum no Nordeste, né? Agora, uma coisa interessante, porque, entre aspas, né? Porque no Nordeste, por exemplo, a família tinha 8 ou 10 filhos, mas morava no sítio. Dali do sítio, ele tirava o feijão, o arroz, a mandioca, a batata e os alimentos dali do sítio. Ele não comprava nada. O básico, né? O básico. Escola não tinha, né? Às vezes uma professora lá, mais do primário, numa casa de um amigo lá, ia dar uma aula, começava assim na época. Eu cheguei a participar disso. Então, e o conhecimento que nós estamos comentando aqui, que hoje a doutrina espírita traz, jamais essa família, esses pais tinham, né? Os pais não tinham a mínima ideia do que era um compromisso com cada filho no sentido espiritual. Da encarnatória, né? Então, nem pensar. Então, tinha os filhos, criavam dentro das possibilidades, o conhecimento, criava todo mundo, e às vezes cada filho daquele tinha mais 8 ou 9 cada um, né?
E assim ia, e assim funcionava. E sem contar, Taíde, que às vezes um filho ia embora porque não queria mais levar aquele tipo de vida, a mãe e o pai nunca mais via aquele filho. Sim, sim. Quantas vezes acontecia? Naquela época, quando saiu de uma família um filho desse que ia embora para São Paulo, naquele tempo, Sumia. não, era como se estivesse saindo no caixão. O choro era demais. Falar em São Paulo naquele tempo, nossa, onde fica São Paulo? Parece que morreu. Então era um choro danado, uma lamentação, e parecia que não voltava mais. Em compensação, quando a pessoa vinha para cá, ficava 2, 3 anos ou 4, quando voltava lá a passeio, parecia que chegou Jesus lá. Nossa, nossa Senhora. Muitas vezes a gente escutava assim, soltar foguetes lá, nossa, foguete na casa, já sei, fulano tinha um filho em São Paulo, acho que ele chegou. E era mesmo. Quando o filho chegava era aquela festa. Filho importante. É porque tinha também aquela... Nossa, existia isso naquele tempo. Hoje tinha aquela ideia que a pessoa quando vinha para São Paulo ia enricar. Também, nossa. E quando a pessoa retornava lá passeando, o dinheiro daqui parece que tinha mais valor do que o de lá. As coisas aqui, lá era baratinho, não, o cara chegava lá esnobando. Comprava moto. Tinha cara que até pegava dinheiro lá, jogava no meio da rua, né? E as pessoas, nossa, o cara em São Paulo tem muito dinheiro, hein? Agora, O cara ganha muito dinheiro. Aleixo e para Nádia. Tem um filme, Nádia, e tem um filme chamado Terra do Sol. Um dia que vocês estiverem em casa, é só no YouTube que talvez vocês vão encontrar esse filme, Terra do Sol. Ele retrata exatamente uma família bem carente, com um monte de filhos. O que o pai e a mãe tinham que fazer para comprar comida para os outros? Eles vendiam a filha, principalmente, para prostituição, para gigolô. Esse filme retrata direitinho, sabe? Se chama Filhos do Sol, na realidade, Filhos do Sol. Então, às vezes, esse antigamente judiava muito das pessoas. Então, por isso que o planejamento familiar hoje, ele tem que ser conversado, é importante, uma decisão que tem que ser entre o casal, realmente, e a família toda, né? Para que não haja, depois, um mal-entendido. E hoje as informações, principalmente reencarnatórias, são outras, né? A pessoa já sabe como funcionam as coisas, não é que nem antigamente, né? Hoje... Nádia? Você passa? Passa. Tá bom. Então, assim, acho que a Nilce falou uma coisa muito interessante, né? Sobre a zona rural e etc., das famílias todas concentradas ali. Só para a gente descontrair um pouco, outro dia uma corretora ligou para mim oferecendo um imóvel, 19 metros quadrados. Eu falei, bom, é só para mim, né? Porque você não pode nem casar e nem pensar em ter uma família, nem filhos. Então, hoje mudou realmente muito, porque hoje os apartamentos, né, em si já são até menores, porque as pessoas já falam, eu vou morar e acabou. Apertamento, isso. E eu acredito sim, que o planejamento é muito importante. Só pegando assim, a questão de um país, para ele também dar certo, é preciso planejamento. Então, vamos pegar o problema do Brasil, não é samba, carnaval, suor, mulher. É planejamento. Se planejar, dá certo. E o planejamento familiar, ele é muito importante. Casais, para tudo. Isso está focado para finanças, que é um livro do Serbasi, mas casais inteligentes, eles enriquecem juntos, eles crescem juntos. Então, é importante o planejamento familiar, porque a gente precisa ter responsabilidade nas nossas ações, nos nossos atos. E colocar um filho no mundo é uma responsabilidade muito grande. Então, a gente precisa, sim, do planejamento, porque aquele outro ser que está vindo, ele merece todo o nosso amor. E a gente precisa conduzir essa outra vida com amor, respeito, carinho, estudo e etc. Mas hoje os jovens, adolescentes, não têm planejamento nenhum, não, viu?
Hoje está... Infelizmente. Quem cuida a maioria hoje é familiares, viu? Os avós, Os avós, cada vovó, quer ir para cada vovó. Porque a gente pensa sempre naquele casal certinho, que casou na igreja. Isso é da nossa época, Luiz. Mas hoje já não é bem assim, né? Hoje joga para a família. Você citando me fez lembrar uma coisa. Eu lido muito com jovens e eu tenho uma aluna que acabou não tendo todo esse planejamento e essa responsabilidade. Engravidou. Ela teve que morar com os pais que são aposentados. O rapaz, porque como a Nilce falou, sobra para gente, para a mulher. Não teve projeto. O rapaz não assumiu a criança. Sumiu. E o pior, tá? Não veio uma responsabilidade, veio 3. Trigêmeos, quarto, sala, cozinha e banheiro. E nem para dinheiro eles tinham para adaptar o imóvel, quanto mais para enxoval. Então, a escola, né, ela é aluna, não era empregada da escola, não era colaboradora da escola. A escola, junto com os professores, coordenação e tal, nós fizemos uma vaquinha. Então, eu penso assim, gente, até quando a gente vai viver isso que a gente tem que pensar, das benéfices dos outros, né? No momento, você fez, todo mundo ajudou, e depois? Isso, e depois. E o pior, uma das crianças tinha TEA, e não é fácil também de cuidar. Não. Então, assim, escolha considerar como um monte de problemas, né, de dificuldades ali, sem necessidade naquele momento, se a gente usa a nossa inteligência, né, a nossa responsabilidade. Então, eu só queria falar uma coisinha em cima do que a Nádia falou, principalmente quando se trata dos jovens. Pouquíssimos jovens sabem o que significa ser pai e mãe. Pouquíssimo. Não tem conhecimento. Não tem a mínima ideia do que é ser pai e mãe. Principalmente se não tem o conhecimento da reencarnação, aí que não tem mesmo, né? E então, o que acontece? Segue aí o mundo que nós vivemos. Vai de acordo com o seu livre-arbítrio, com o outro, e assim vai. E é isso que acontece. Então, não tem uma noção da responsabilidade que é. Não sabe, por exemplo, que a doutrina nos informa, que temos uma responsabilidade em cima disso. Um filho é um crédito que nos é concedido pela espiritualidade. Um filho é um crédito. E daí nós temos a responsabilidade como pai e mãe. E então a coisa não é tão simples assim, sabe? Não é só dar a comida, a roupa e o calçado, não é? Se fosse assim era fácil, né? Então, nessas situações que muitos vão ter que responder, porque faz parte da lei divina, né? Agora eu falo uma coisa, viu, Gouveia, equipe, que me corta o coração, é ver uma cidadã catando papelão na rua, em situação de rua, porque hoje se fala situação de rua, e grávida com 8 ou 9 meses, com uma barriga enorme. Pois é. E a criança? E a criança, como E aí você vê um monte de sim, moças assim, né? Porque está na rua e ela não tem... Aí entra aquilo que eu falei, drogas, bebida alcoólica e tudo. Fez o pré-natal? Será que fez? Não fez nada, não está ali, a criança vai vir, só Deus, só Deus. Bom, e aí, Luiz, entra uma questão interessante, que não é o caso, senão o assunto não termina nunca, né? Isso é longo. Porque esse espírito veio nessa condição, quer dizer, outra situação, né? Aí já é outra análise. Né? Então, vamos continuar. Não estamos respondendo nada, estamos respondendo que o tema é central, né? Que é planejamento familiar. Marcos Aleixo, fique à vontade, eu acho que o assunto foi bem discutido. Você não falou nada, mas você vai falar agora. Você fala no 12 aí, no 12. No 12 agora. Sobre o assunto está tudo bem. A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado. Caso você deseje nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br, onde você encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo da sua residência. E agora
eu vou fazer uma prece de encerramento do nosso programa. E assim, vamos elevando o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, aos amigos espirituais que nos assistem. Vamos agradecendo por mais essa tarde de aprendizado, de paz, de muito conhecimento. E dessa forma, nós agradecemos também a todos aqueles irmãozinhos que nos ouvem e que também nos ensinam muito. Vamos agradecendo e que todos nós possamos ter uma semana com muita paz e muita luz. Graças a Deus. Luiz Gouveia vai despedindo dos nossos ouvintes. Obrigado por mais essa semana. Essa equipe bacana, hoje acrescentado pela Nádia, Luiz Leite. Você gosta de fazer o programa, Gouveia? Olha, eu adoro, viu? Luiz Leite, você é uma pessoa que eu me orgulho muito. Quanto tempo nós estamos juntos, hein? Eita. Como que chamava como que chamava o programa antes? Você lembra? Família, o quê? Não, o programa Focando, como que chamava? Era Focando mesmo. Não, na Boa Nova não. Na Boa Nova não. A Boa Nova era outra. A revista. A gente nem lembra, né? Não lembro. Mas desde aquela época lá que eu era operador de vocês, e ainda continua. Tá certo. Olha, muito obrigado e até a semana que vem, viu? Eu também me despeço agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo a presença dos amigos aqui presentes, agradecendo aos ouvintes que estiveram sintonizados conosco, ouvindo nosso programa, agradecendo por tudo que nos foi concedido no dia de hoje e por estar permitindo mais um início de ano na nossa caminhada aqui, no nosso aprendizado, no programa Web Rádio. Muita paz para todos, que Deus nos abençoe. Lembrou, Deus, que era agenda espírita? Era agenda espírita, né? Não, eu esqueci o nome do programa. Vamos assim, agradecendo essa oportunidade de estarmos juntos hoje. A equipe espiritual nossa da USE que nos ampara, nos ilumina, nos dá sustentação para nós fazermos esse programa. Aos amigos presentes, né, Sr. Luiz? A nossa companheira que vem chegando aí, tenho certeza que vai nos auxiliar, hein, Sr. Luiz? Muito, hein? Aos queridos ouvintes, e que Deus, o nosso Senhor Jesus, nos ampare e nos ilumine. Obrigado, Marcos. E desculpa, eles pediram. Obrigado, Marcos. Na realidade, vou aprender muito com esse timaço. Vou aprender bastante, tá bom? E principalmente aquilo que não é muito a minha habilidade, a gente vai aprender juntos. Muito obrigada a todos. E deixar um recadinho para os nossos ouvintes. Você aí que gosta de compartilhar assuntos, temas, compartilhe assim nesse ano de 2026 temas importantes e relevantes como o de hoje, planejamento familiar. Compartilha com seus amigos, tá bom? Muito obrigada. E Luiz Leite, vamos avisar todo mundo que essa rádio aqui não para. Ela tem 24 horas de bons programas, notícias, entretenimentos, né? Então, não, antigamente a gente falava não desliguem. 24 horas no ar. No ar. Antigamente, no tempo do radinho, era não desliguem. Agora não desconecta. Não desconecta. Desconecta. E até a semana que vem. Tá bom. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Família Web Rádio, fazendo parte da sua vida. Essa é a sua Web Rádio. Comprovadamente a mais ouvida da internet.